Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck da loja Automontanha e também da Sou Outdoor, e hoje eu tenho mais um Histórias de Montanhas. Bom pessoal, a história de hoje é sobre o Aconcagua, ou melhor, como o Aconcagua, que é a montanha mais alta da Argentina, a montanha mais alta de toda a Cordilheira dos Andes, com 6.962 metros de altitude, ela foi conquistada. E o Aconcagua, né, eu já fiz essa breve apresentação para vocês, é uma montanha emblemática. Ela seria a montanha mais alta do mundo se não existisse a Cordilheira do Himalaia. É que lá no Himalaia, né, existem 14 com mais de 8 mil e 4 centenas de montanhas acima de 7. Mas o Aconcagua, mesmo assim, é uma montanha enorme, gigantesca. É uma montanha que eu conheço muito bem. A minha primeira vez lá foi há 21 anos atrás, não é? E é uma montanha que eu vou todos os anos, porque eu trabalho de guia de montanha pela Sou Outdoor. Então, pelo menos lá uma vez ou duas vezes ao ano, eu tô lá. Inclusive, as imagens que vocês vão ver aqui, as imagens mais novas, né? São as imagens que eu colhi nas minhas expedições. Então, assim, eu gosto muito de contar histórias, né? Histórias de montanha. E hoje não vai ser diferente. É um resgate histórico de como o Aconcagua foi conquistado. E quando a gente fala de conquista no montanhismo, a gente está falando da primeira ascensão, tá certo? Então, conquista, ela não é uma conquista pessoal. A conquista é o quê? O ato pioneiro de subir uma montanha. Então, gente, vou rodar a vinheta e aí depois eu volto para contar melhor como foi essa história. Olá pessoal, tô aqui de volta. Bom, se você acompanha o nosso canal, se você assiste nossos vídeos, né, também acompanha o Portal da Alta Montanha, que é um site de notícias do montanhismo, que a gente publica notícias já há 20 anos, portanto o meio de comunicação do montanhismo mais antigo, ainda presente na língua portuguesa, ainda publicando, e aqui no nosso canal também. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar a gente de alguma forma, existem duas maneiras. A primeira delas é você fazendo suas compras de material de montanha na loja Alta Montanha. A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, em montanhismo, em alta montanha, evidentemente, em escalada, em viagens. Então você pode comprar nossos equipamentos através do site www.lojaam.com.br. Então você vai lá, conhece, vai ver que tem muita coisa bacana e a gente entrega no Brasil inteiro. Se você quiser conhecer a nossa loja física, a gente está em Curitiba, no bairro do Bacaxeri. E lá do lado na nossa loja a gente tem o Pub Refúgio, que é o primeiro bar temático de montanhismo na cidade de Curitiba. Um lugar muito bacana, muito bom para confraternizar. Você vai poder experimentar as nossas cervejas artesanais, os nossos petiscos, nossa comida que é muito boa. E é claro, se você também quiser ir para a montanha, eu sou guia de montanha e através da Sou Outdoor, que é da minha empresa, e de Maria Tereza Ubrich, você pode vir para a gente para fazer várias atividades em montanha. A Sou é especialista em realização de trekkings, em realização de expedições em alta montanha, em cursos de alta montanha, cursos de escalada. Então entra lá em sououtdoor.com.br para conhecer os nossos destinos e vem comigo, né? Inclusive, um dos locais que eu vou todos os anos, que eu guio, trabalho todos os anos, é o Aconcagua. Inclusive, as imagens que vocês vão ver aqui do Aconcagua são imagens minhas, né, das minhas expedições. E vai ser um prazer ter vocês comigo. Pode ser no Aconcagua, ou em qualquer outro local, onde você vai conhecer também. Posso contar para vocês essas histórias de montanha ao vivo, mas também vocês podem viver a sua história de montanha, né? Sempre é muito legal a gente ter esse tipo de experiência. Agora vamos lá, vamos contar sobre as primeiras expedições e a conquista do Aconcagua. Só lembrando, pessoal, que quando a gente fala conquista, no montanhismo não é um termo vago, ele é um termo que tem um significado, e o significado de conquista pra gente
ser o pioneiro, ser o primeiro. Então, quando você conquista uma montanha, é que você foi a primeira pessoa a chegar no cume. Ninguém antes tinha chegado no cume da montanha antes de você. É claro que quando a gente vai falar dessa história aqui da conquista do Aconcagua, que aconteceu em 1897, é difícil a gente não falar das escaladas pré-colombianas que existiram na América. O que eu quero dizer? Os Incas, é sabido, eu tenho um vídeo aqui no canal, um dos meus vídeos favoritos, onde eu conto a história das escaladas incas, que aconteceram lá antes do ano de 1500, anos antes do descobrimento, ou melhor, antes da invasão do continente americano pelos europeus. Os Incas, eles tinham o hábito de escalar montanhas, era algo cultural no meio deles, e eles escalavam por motivos religiosos. Eles realizavam um ritual no cume das montanhas chamado de Capacocha. E no ano de 1985, 3 montanhistas de Mendoza, o Alberto Pisolom, o Gabriel Cabreira e o Juan Carlos Pirobon, eles queriam escalar o Aconcagua por uma rota diferente, ascendendo pelo lado oeste através do Cerro Pirâmide, e sem querer eles acabaram encontrando uma múmia inca neste local. E depois essa múmia foi removida, foi estudada pelo grande arqueólogo ítalo-argentino Antônio Beortia de Nigris, né? Mas enfim, tanto essa múmia, né, do Aconcagua é uma prova inconteste que os Incas estiveram lá nessa montanha. E fora isso, também tem outro fato, né, outro indício de que talvez os Incas possam ter feito cume no Colosso das Américas, na montanha mais alta do nosso continente. Foi descoberto entre o cume sul, que é um cume secundário do Aconcagua, e o cume principal, num local chamado Filo del Guanaco, um guanaco, que é um animal, um camelídeo que vive nas planícies. Então é um animal que é comum você encontrar na região do deserto, ali perto de Mendoza, um animal que vive nas planícies semiáridas ali do sopé andino. E esse animal, por que causou grande estranheza encontrá-lo numa altitude tão elevada, numa altitude lá de praticamente 6.900 metros, é o fato de que o guanaco não é um animal que sobe em grandes altitudes. Ele fica ali até no máximo 3.000 metros, 4.000 metros. Ele não é de subir a altitudes tão frias. Então a hipótese que se tem que esse guanaco tenha sido, entre aspas, uma mochila, né, de um escalador pré-colombiano, de um escalador incaico, que evidentemente por conta do esforço, do frio extremo, ele veio a morrer já muito próximo do cume. Então assim, os Incas, eles não tinham mochilas, então eles usavam os animais locais como animais para transportar seus equipamentos, né? Então, como não existiam cavalos nem mulas na América do Sul, eles utilizavam lhamas, e não tem lhama na Argentina, nessa região de Mendoza, só vai ter guanaco, acabaram utilizando o guanaco. Essa é a hipótese, né? Isso não é comprovado, apenas é comprovado que você tinha esse guanaco, que tanto que deu o nome do local ali de Filo del Guanaco. Agora, pessoal, a história do Aconcagua é uma história que se remonta ali. O Aconcagua, ele ficou muito famoso, principalmente a partir de 1817. O que aconteceu em 1817? Em 1817, o general San Martín saiu de Mendoza. Ele era o governador daquela região oeste da Argentina, e ele liderou uma campanha militar que resultou na independência do Chile e mais tarde do Peru. E para ele fazer esse levante, ele acabou surpreendendo as tropas espanholas que estavam em Santiago, atravessando a Cordilheira dos Andes com seu pequeno e organizado exército. No exército de San Martín, ele tinha 5.350 soldados, 9.281 mulas, 1.600 cavalos e 700 cabeças de gado, que era para alimentar a tropa. E o San Martín, ele acabou atravessando os Andes, utilizando caminhos que apenas os mineiros conheciam melhor, então que eram caminhos que você conseguia só subir com mulas, né? E acabou surpreendendo os espanhóis uma vez que desceram os Andes. Um dos caminhos que eles utilizaram foi através onde hoje está a famosa Ruta 7, que é a estrada que liga Mendoza a Santiago do Chile. E
exatamente pela Ruta 7 que você chega no Aconcagua, né? Então, esse passo foi, de certa forma, se tornou famoso através do San Martín em 1817, através da campanha dele que levou à libertação do Chile. Mais tarde também, essa região ela recebeu um outro ilustre visitante. Em 1835, Darwin esteve em Puente del Inca, que é ali o último vilarejo antes do Aconcagua, né, na base mesmo do Aconcagua, ao lado da estrada que vai da Argentina ao Chile, fazendo suas pesquisas arqueológicas, suas pesquisas científicas. O Darwin ele foi muito influenciado pelo Charles Lyell, que é, entre aspas, o pai da geologia. E ele chegou lá para estudar a geologia, inclusive ele encontrou conchinhas, trilobitas, animais pré-históricos marinhos naquela região ali tão alta, né? E inclusive isso ajudou muito depois para a formulação de teses de como que surgiram as montanhas. E também o Darwin acabou contribuindo sem querer para um outro fato que na verdade era um mito, foi um engano. O Darwin ele soube de segunda mão, através de marinheiros estrangeiros que estavam atracados no porto de Valparaíso, naquele mesmo ano de 1835, de que existia uma montanha em erupção, um vulcão em erupção, e esse vulcão seria o vulcão Aconcagua. Eles viram isso lá do porto, né? Na verdade, esse vulcão que estava em erupção, naquele ano, foi o vulcão Tupungatito, que fica 90 quilômetros ao sul do Aconcagua, ao lado do vulcão Tupungato, que depois vai entrar aqui nessa história, tá certo? Então o Darwin, ele colaborou para o surgimento do mito de que o Aconcagua é um vulcão. Mas não só ele, mas também outro personagem importante dessa história que eu vou contar aqui para vocês. Bom, pessoal, então o Darwin, né, o San Martín, eles estiveram na base do Aconcagua, eles não fizeram uma tentativa de escalar a montanha. E a primeira tentativa conhecida se deu no ano de 1883 com o cientista, geólogo alemão Paul Gisfeld, que na época tinha 43 anos de idade. O Gisfeld já havia escalado o Mont Blanc, aberto uma rota nova por lá, inclusive, e ele pretendia escalar o Aconcagua, que na época não tinha nem sequer uma medição oficial. Na verdade, existia uma medição de 1853, muito errada, que dizia que o Aconcagua tinha provavelmente 8.000 metros. O Gisfeld, quando ele chegou para escalar o Aconcagua, ele veio pelo Chile, ele veio pelo lado chileno. E ele tinha contratado um guia suíço chamado Alexander Burgener. Só que o Burgener, quando chegou em Valparaíso, uma viagem de 3 meses de navio, ele já chegou meio angustiado, meio nostálgico, e ele pediu dispensa da expedição para voltar para o seu país, porque ele sentia saudades da sua família. E aí, então não restou outra alternativa para o Gisfeld a não ser seguir para a montanha apenas com os trabalhadores, ou seja, os arrieiros, que lá no Chile naquela época eram chamados de huaços. Quem são os arrieiros, pessoal? Os arrieiros, eles são, aqui no Brasil, o nome mais apropriado para se referir a essas pessoas são tropeiros. Então são pessoas que têm grandes habilidades em cavalgar mulas, né? E então eles sempre, os huaços, os arrieiros, trabalharam ali na região dos Andes, transportando minerais, minérios, transportando alimentos para as minas, né? Então são personagens muito emblemáticos. Inclusive, eles foram substituídos mais tarde pelos caminhoneiros, né? E só existem arrieiros hoje em dia por causa do trabalho, por exemplo, em locais como o Aconcagua, né? Onde é muito importante a presença das mulas para transportar as provisões para as expedições que escalam a montanha. Então, o Paul, ele chegou ali em Santiago e ele não tinha acesso a mapas, né? Apesar de existirem mapas em 1883 na região, mesmo que fossem imprecisos, ele não teve acesso a eles. Então o Gisfeld, ele saiu de Santiago, no Chile, após ter feito uma viagem teste, né, para a região
de Rancagua, um pouco ao sul de Santiago, onde ele pôde testar e reprovar as suas barracas. Ele acabou cruzando para a Argentina em um dos passos montanhosos que o San Martín havia cruzado anos antes, ali pelo Cajón del Maipo, um dos passos que o exército San Martín cruzou, e ele acabou chegando na Laguna Diamante, que, se vocês conhecem bem a região lá de Mendoza, é a base do vulcão Maipo, que é um vulcão de 5.290 metros de altitude, que fica na província de Mendoza, mas o vulcão mesmo ele faz fronteira com o Chile. O Gisfeld, ele fez uma ascensão ao vulcão Maipo. Ele acabou chegando no cume sozinho, os arrieiros que estavam com ele desistiram. Diga-se de passagem, isso foi algo bem grandioso, né? 1873, chegar no cume de uma montanha de 5.200 metros de altitude sozinho é algo incomum, né? E depois disso ele continuou sua jornada, chegando mais tarde, atravessando outros passos, chegou mais tarde na localidade de Penitentes, na Argentina, mas tudo leva a crer que sua tentativa de escalar o Aconcagua ele foi pelo lado chileno. O Aconcagua fica inteiramente na Argentina, mas 2 vales a oeste fica o Vale do Rio Colorado, e muitos estudos dizem que o Gisfeld ele ascendeu por esse Vale do Rio Colorado, cruzando mais um vale para depois chegar na região onde você tem a Plaza de Mulas, que é atualmente a base para escalar a Aconcagua pela rota normal, que fica localizado numa altitude de 4.200, 4.300 metros. Quando Paul Gisfeld fez sua primeira tentativa de escalar o Aconcagua, de acordo com alguns registros que eu consultei, como o livro do Evelio Echevarria, que é a história do montanhismo chileno, ele fez um ataque ao cume de 3.600 metros de altitude, chegando até mais ou menos 6.500 metros. Um ataque ao cume que levou 31 horas. Bom, gente, é evidente, né, que saindo de tão baixo, esse ataque ao cume iria ser muito difícil. Tem que se lembrar que nessa época não se sabia nada sobre altitude, não se sabia nada sobre aclimatação. E também há que se lembrar que quando o Gisfeld fez essa tentativa, ele já estava há mais de 3 meses caminhando, subindo passos, atravessando passos, e já tinha inclusive subido o vulcão Maipo. Então, por mais que ele tivesse aclimatado, ele saiu de muito baixo e acabou não conseguindo atingir o cume. Ele fez uma segunda tentativa partindo de 5.300 metros de altitude. Aí provavelmente ele já tem acampado próximo à localidade de Nido de Condores, que é um grande platô na rota normal, que inclusive é possível atingir o cume de lá, apesar de ser uma distância também muito, muito longa. Mas evidentemente que ele acabou não conseguindo chegar no cume, e ele chegou nessa segunda tentativa apenas a 6.200 metros de altitude. Mesmo assim, na ausência de mapas, na ausência de informações, o Gisfeld ele fez uma verdadeira viagem exploratória. Ele cruzou 6 passos andinos e ele voltou mais tarde para Santiago com toda essa aventura. Hoje, o glaciar que tem ali na região do Cerro Cuerno, que é uma montanha vizinha ao Aconcagua, uma montanha de 5.000 metros de altitude, 5.800 mais ou menos, chama-se Glaciar Gisfeld, em homenagem a esse explorador e geólogo alemão que fez sua primeira tentativa de escalar o Aconcagua ainda muito, muito cedo. Há também uma segunda história sobre o Aconcagua muito curiosa, uma história de um australiano que no tempo perdeu-se o nome dele, que ele chegou em Santiago do Chile em 1891 com a intenção de escalar a montanha mais alta dos Andes. Só que quando ele chegou no Chile, ele chegou no pior momento possível. Ele chegou no momento de uma guerra civil, que resultou inclusive num levante popular, que acabou fazendo com que o presidente do Chile na época, o José Manuel Balmaceda, acabasse se matando, perdendo a vida por causa dessa revolução. Esse australiano, ele acabou, sem que ele quisesse, tendo que lutar no lado dos revoltosos. Ele enfrentou várias batalhas, sobreviveu e acabou voltando para a Europa
acabou indo embora do Chile, indo para a Europa, sem sequer ter tentado escalar o Aconcagua. E essa história, esse montanhista australiano, ele acabou conhecendo o Fitzgerald na Suíça durante uma escalada. Quem era Fitzgerald? Era um alpinista inglês que contou a ele, né, sobre essas aventuras no Aconcagua. E de acordo com o próprio Fitzgerald, essa conversa acabou motivando o Fitzgerald a realizar uma expedição para fazer a conquista, né, a primeira ascensão do Aconcagua. Inclusive, essa informação do australiano vem do próprio livro do Fitzgerald, e foi o Fitzgerald a pessoa que acabou esquecendo o nome dele, então por isso que a gente não sabe até hoje. O fato é que o Edward Fitzgerald organizou uma expedição com 9 membros europeus, e eles chegaram na Argentina em novembro de 1896. Então a estratégia deles já foi diferente. Eles quiseram fazer a aproximação pela Argentina, que é o mais óbvio, já que a montanha é argentina. Chegaram em Mendoza em novembro. Naquela época, o trem que liga Mendoza a Santiago, hoje essa ferrovia em ruínas, estava em construção, e eles conseguiram chegar até próximo à Punta de Vacas de trem, e de lá fazer as viagens de reconhecimento da rota na montanha. Primeiramente, eles, através dos arrieiros locais que eles contrataram, e também tendo com eles cavalos e animais de carga, eles fizeram uma viagem exploratória pelo Vale de Vacas, que é o acesso, né, hoje do glaciar Polacos, né, e também da Rota 360. Para quem quer escalar o Aconcagua, é uma rota alternativa, uma rota diferente e mais difícil, tá? E eles subiram lá o Vale de Vacas e perceberam que por ali seria muito difícil. Então dali você consegue enxergar o glaciar Polacos, e eles olhando aquele glaciar, eles já acharam que não teriam condições de escalar por ali. Então eles acabaram retornando para a base, retornaram para Puente del Inca e começaram a explorar um novo caminho, dessa vez por um novo vale, que é o Vale do Rio Orcones, que é o vale que a gente usa hoje em dia para escalar a rota normal. Só para falar para vocês, né, essa expedição do Fitzgerald, com esses 9 membros, vários deles eram pessoas famosas na época por suas ascensões em alta montanha. Dentre eles a gente tinha o geólogo e guia Stuart Vines, né? A gente também tinha Joseph Lohmatter, tínhamos os irmãos Joseph e Alois Pollinger, que todos esses britânicos. Também tínhamos o guia italiano Nicola Lanti e também o guia suíço Matthias Zübrigen. É bem interessante, vou fazer um adendo aqui. A minha irmã é casada com um suíço, eles moram na Suíça, e uma vez eu tinha, não sei aonde, uma anotação sobre Zübrigen, e aí então o meu cunhado, que é da Suíça, ele olhou esse nome e falou assim: nossa, Pedro, esse nome aqui é o nome de uma família lá da região do Matterhorn. E de fato, o Zübrigen é lá de Saas-Fee, na Suíça, então você vai encontrar às vezes alguns sobrenomes igual ao Matthias. E há que dizer que o Matthias Zübrigen, ele era uma pessoa diferenciada, ele era um guia de montanha muito experiente. Ele já tinha feito várias outras ascensões notáveis, inclusive no final dos anos 1800, ele já tinha, antes de ir para a Aconcagua, ele já tinha o recorde do homem que tinha atingido a maior altitude até então, na época, conquistado a montanha chamada Pioneer Peak, no Paquistão, junto com o inglês William Martin Conway. Eles também exploraram ali a região do K2, inclusive dando nome de algumas montanhas famosas, como o Spantik, que é uma montanha de 7.100 metros de altitude, né?
foi também a base, foi explorada por essa dupla de montanhistas ilustres. Né? Então estava lá agora o Mathias Zurbriggen escalando, participando, sendo guia da expedição do Edward Fitzgerald para a conquista do Aconcagua. Há que se dizer que o Mathias Zurbriggen, ele também era uma pessoa, como ele vivia ali na Suíça, a Suíça fala várias línguas, né? Então ele falava as línguas da Suíça, que é alemão, francês, romanche, e fora isso também falava italiano, falava espanhol, falava árabe, porque desde jovem ele se explorou muito o norte da África. Ele falava várias línguas, 7 línguas no total. E enfim, tendo Zurbriggen como líder dos guias, a expedição do Fitzgerald fez um reconhecimento a cavalo pelo vale do rio Orcones. E eles conseguiram ascender, chegaram onde fica Plaça de Mulas, que o próprio Zurbriggen descreveu como um labirinto de torres de gelo. Vejam só, né? Hoje em dia esse gelo já desapareceu, mas quando eu escalei o Aconcagua pela primeira vez, aos 20 anos de idade, no ano de 2002, esse gelo ainda existia. Cheguei até a escalar nessas torres de gelo que existiam por lá. Enfim, após Mathias Zurbriggen e sua equipe conhecerem ali Plaça de Mulas, eles fizeram uma ascensão de Plaça de Mulas de 1000 metros, atingindo a altitude de 5.200 metros, onde estabeleceram um acampamento, já passando muito frio, sofrendo bastante. Nesse local, eles acabaram não conseguindo levar muitos suprimentos, tiveram que comer comida fria sem aquecer. Eles dependiam muito de lenha para fazer fogueiras e aquecer suas coisas, apesar de que naquela época já existiam fogareiros. Eles mesmos tinham fogareiros, mas durante os próprios relatos dos integrantes da expedição, eles reclamavam que não funcionava muito bem em altitude. E então eles, chegando lá a 5.200 metros, sofreram muito, passaram muito frio e acabaram descendo, né, para descansar, voltando lá para a região de Orcones. Basta dizer também, temos que dizer, né, que nessa primeira tentativa, depois que eles fizeram esse acampamento a 5.200 metros de altitude, o Zurbriggen, ele fez uma ascensão. Eles acreditavam, olhando para a montanha, que seria fácil a partir daquele local. E eles fizeram uma ascensão achando que demora 3 horas para chegar no cume. Não conseguiram, evidentemente, porém o Zurbriggen encontrou um cartão deixado pelo Paul Gisfeld, e nesse cartão estava escrito: segunda tentativa de escalar o Aconcagua, março de 1883. Então, realmente, por mais que o itinerário correto do Gisfeld, que provavelmente foi através da ascensão pelo vale do Rio Colorado, isso não é ainda totalmente certo, pelo menos a gente sabe que a parte superior da montanha foi a mesma, foi utilizada pela expedição inglesa lá de 1897. Bom, galera, após um descanso ali na região da base do Aconcagua, no dia 30 de dezembro, os expedicionários eles partiram para tentar fazer uma nova ascensão, uma nova tentativa para chegar no cume do Aconcagua. E eles chegaram até a região de Nido de Condores, percorrendo todo o Vale de Orcones em apenas 18 horas. Após eles descansarem em Nido de Condores, no dia 31 de dezembro, eles realizaram a segunda tentativa de chegar no cume do Aconcagua. Quando eles olharam ali de Nido de Condores, eles viram o que a gente chama de Gran Acarreo, que é uma região que é mais ou menos direta, né? Que você vê essa formação que é o tal do acarreo, que são rochas soltas, incoesas, que é resultado da erosão mecânica com a presença de gelo e também de diferença muito grande de temperaturas. Eles acharam que seria uma boa tentar a escalada por ali, pois eles já haviam tentado outras vezes, então se sentiam muito confiantes, só que erraram na avaliação. O Gran Acarreo se mostrou muito difícil, perderam muito tempo, ficaram muito cansados e inclusive
nesse episódio, o Matthias Zurbriggen, ele quase congelou o seu pé. Eu tenho aqui um dos livros que eu usei como fonte, que é o Montanha em Fúria, um livro do Marcos Vinicius Gasques, um livro muito bom que conta a história do Mozart Catão nessa montanha, né? Tem um filme, um vídeo sobre isso, falando desse episódio, né? Que foi quando o Mozart Catão e sua equipe acabou perdendo a vida na face sul, em 1998. Mas aqui conta um pouco da história, né, da conquista do Aconcagua. E o Marcos Vinicius Gasques, na sua pesquisa, ele encontrou aqui ele grifou, né, o que o Edward Fitzgerald escreveu a respeito dessa segunda tentativa. Então, que abre aspas, né? Tiramos suas meias, ou seja, meias do Matthias Zurbriggen, e esfregamos os pés com neve e conhaque. Que método diferente, não? Enquanto pensávamos em uma amputação, Zurbriggen recuperou a sensibilidade lentamente e começou a queixar-se de dor. Logo se retorcia e gritava tanto que redobramos nossos esforços, já que esse tratamento era a única salvação, ainda que ele resistisse. Finalmente se pôs de pé e o baixamos lentamente. A intervalos se repetiam as fricções, e já na barraca, apesar de seu pedido para deixá-lo dormir, fizemos as últimas massagens, durante as quais ele gritava insultando-nos em 7 idiomas diferentes. O próprio Zurbriggen ficou revoltado, ele ficou muito bravo consigo mesmo, porque pela primeira vez na sua vida era ele que impedia uma ascensão, era ele que havia sofrido um quase acidente e acabou impedindo que seus companheiros e todo mundo pudesse ir para a montanha. Uma coisa que temos a dizer sobre Zurbriggen, ele tinha uma personalidade difícil, apesar de ser uma pessoa genial, muito gentil na maior parte das vezes, ele também às vezes era muito rude e muito impaciente, o que nos leva a crer que talvez o Zurbriggen fosse um pouco bipolar. Mas a gente vai explicar um pouquinho sobre por que achamos isso mais tarde. Enfim, após essa segunda tentativa, eles voltaram, eles acabaram descendo novamente para Pointe de l'Inca para descansar. Alguns membros da expedição permaneceram para cuidar do acampamento em Plaça de Mulas, que na época não tinha este nome. Durante o tempo de descanso, o próprio Fitzgerald enviou alguns arrieiros com alimentos e provisões, com lenha, com combustível. E aí depois, após esse descanso, né, uma semana mais tarde, já com os acampamentos abastecidos, inclusive o acampamento onde hoje é Nido de Condores, que eles haviam estado anteriormente, o grupo fez uma terceira tentativa no dia 11 de janeiro, agora já no ano de 1897, tá? Então eles passaram o Natal e o Réveillon na montanha. Nessa tentativa do dia 11 de janeiro, quem agora acabou desistindo foi o próprio Fitzgerald. O Fitzgerald, ele ficou muito cansado, ficou enjoado, ele chegou a vomitar e acabou descendo com mais 2 guias. Só que o Zurbriggen acabou ficando, né, e fez uma nova tentativa. Ele chegou um pouco mais alto, né, mas mesmo assim sem o cume nas mãos. No dia 12, um dia depois, eles acordaram um pouco tarde, fizeram uma nova tentativa e chegaram de novo somente a 6.400 metros de altitude. Porém, a tentativa do dia 11 e do dia 12, ou seja, a terceira e a quarta tentativa, acabou ajudando para que eles pudessem entender qual fosse um melhor caminho para chegar no cume. Então eles acabaram descobrindo o caminho que passa ali pelo acampamento hoje de Berlim, né? E também o caminho que passa por Plaça Independência, onde tem um refúgio abandonado, hoje em dia, né? Que fica a acima de 6.500 metros, né? E dali eles conseguiram entender qual era a rocha que era o cume, que era o ponto mais alto da montanha, e estabelecer qual seria o caminho para eles atingirem o topo. No dia 13 de janeiro, eles descansaram, mas no dia 14 eles partiram às 7 da manhã para atingir o cume. Eu sei que isso é tarde, mas eles já
devido a tantas tentativas, né? Essa foi a quinta, eles já estavam aclimatados. E naquela época, imagina só, você não tinha carro, então as pessoas andavam mais, as pessoas tinham um vigor físico melhor, uma resiliência maior. Depois de tanto tempo de expedição, eles estavam muito fortes. Só que quando eles atingiram a altitude de 6.700 metros, o champanhe que estava na mochila do Fitzgerald, ele acabou explodindo por causa da diferença de pressão. E o próprio Fitzgerald, ele estava com o seu cérebro quase explodindo. Como se sabia nada sobre aclimatação naquela época, e pelos relatos a gente via que eles se aqueciam bebendo vinho, era muito provável que o Fitzgerald não se hidratava corretamente. Então por isso ele passava muito mal na altitude, tendo muita dor de cabeça. E acabou que o Nicola Lanti e o Pollinger acabou descendo o líder da expedição, mas o mesmo deu a autorização para que Matthias Zurbriggen continuasse sozinho rumo ao topo da montanha. E o Zurbriggen, recebendo esse aval positivo, para ele foi como se ele tivesse sido libertado e sozinho ele rumou até o cume. O Fitzgerald chegou a Nido de Condores no acampamento às 5 da tarde daquele dia, com muitas náuseas, enjoo e dor de cabeça. E bastou apenas 1 hora para que o Matthias Zurbriggen atingisse esse acampamento vindo do cume. Ele veio também, obviamente, como há de se imaginar, muito, mas muito cansado. E ele disse que lá no cume ele deixou sua piqueta de escalada em gelo, né, seu piolet, e também ele deixou ele juntou várias pedrinhas, né, deixando um recado ali em cima. Na verdade, né, ele diz que deixou, né, nesse totem, né, o seu piolet. Isso foi uma coisa bem aberto, né, se foi ele que fez esse totem ou se esse totem já estava ali em cima e poderia ter sido feito por um Inca. Então há pessoas que realmente acreditam nessa tese, né? A verdade é que os escritos dele não dizem a respeito se já existia ou foi ele que fez. O fato é que Zurbriggen chegou muito e muito cansado e acabou, né? Mas mesmo assim muito satisfeito em ter feito o cume da montanha. Então isso era, né, dia 14 de janeiro de 1897. Alguns dias mais tarde, no dia 17 de janeiro, alguns membros da expedição que estavam desmontando o acampamento em Plaça de Mulas para retornar para Point del Inca encontrou membros de uma expedição de alemães que viviam no Chile, que pretendiam escalar o Aconcagua. E esses alemães, eles teriam chegado em Plaça de Mulas através da travessia de 2 passos vindo do lado chileno pelo Rio Colorado, o que faz com que a gente acredite de fato que o Gisfeld tenha feito esse caminho, não é? Um caminho que hoje em dia não faria o menor sentido. E esses alemães, mesmo que não houvessem uma rivalidade, né, com os ingleses, eles nem sabiam que existia essa expedição inglesa e eles pretendiam ser os primeiros a escalar o Aconcagua. Mas o fato é que eles acabaram nem conseguindo chegar no cume, tá certo? Mas eles foram para lá seguindo os registros do Gisfeld. O Fitzgerald, ele acabou, imagina, eles chegaram na Argentina lá em novembro, né? E todos esses meses de exploração, de medições, etc., resultou numa medição do Aconcagua que durante vários e vários anos ela foi válida, de que o teto das Américas tinha 7.035 metros de altitude. Hoje a gente sabe, por medições através de aparelhos de satélite de extrema precisão, né, uso de GPS de extrema precisão, que o Aconcagua ele tem realmente 6.962 metros, né, sem que ele possa subir mais do que isso, né? Então, infelizmente, não tem 7.000. Para o Fitzgerald, restou tentar mais um cume antes que ele voltasse para Londres. E, de fato, a sua expedição chegou no dia 12 de abril ao cume do vulcão Tupungato. Eles acabaram subindo o vale do rio Tupungato pelo lado argentino e atingiram o cume desse vulcão magnífico de 6.550 metros de altitude no dia 12 de abril. E de novo, né,
Fitzgerald não fez cume. Quem fez cume foi o Stuart Vines e o Matthias Zurbriggen. O próprio Stuart Vines, junto com o Nicola Lanti, foram o segundo e o terceiro homem a chegar no cume da Aconcagua logo após a conquista do Matthias Zurbriggen. E quando o Stuart Vines chegou no cume, ele coletou amostras de rocha e levou depois para Londres para fazer uma análise para descobrir que rocha que era. E descobriu-se que era um andesito anfibolítico, que é uma rocha vulcânica. E essa descoberta, quer dizer, essa constatação acabou fazendo com que essa ideia de que o Aconcagua fosse um vulcão, que é uma ideia que veio desde a época de Darwin, ela fosse fortalecida. Mais tarde descobriu-se que não, né? O Aconcagua ele tem rocha vulcânica, mas ele não é um vulcão, ele é um cavagamento de placas. O Edward Fitzgerald ele deixou várias contribuições. Ele escreveu um livro chamado The Highest Ends, A Record of the First Ascent of Aconcagua and Tupungato, que conta a história dessas ascensões e dessas explorações, não é? Bom, um ano após a conquista do Aconcagua, em 1898, outro inglês, William Martin Conway, que havia sido companheiro do Matthias Zurbriggen no Paquistão, quando eles escalaram Pioneer Peak, tentou escalar o Aconcagua, ele não conseguiu fazer cume também, e deixou ali como legado, né, as Pedras Conway, que é uma região de algumas rochas, sedimentares logo após a saída de Placas de Mulas. O Matthias Zurbriggen acabou se tornando mais famoso ainda por conta de sua primeira ascensão ao Aconcagua. Quando ele retornou para a Europa, ele se fortaleceu como guia de montanha e levou vários europeus abastados, ingleses principalmente, para fazer expedições no Himalaia, onde ele chegou a conquistar várias montanhas de 5.000 metros. A última escalada de Zurbriggen aconteceu no ano de 1911, pelo menos a última escalada registrada, que foi justamente a escalada do Matterhorn, o Monte Cervino, na Suíça. Só que o Zurbriggen ele já estava meio mal da cabeça, ele já estava muito depressivo. Em 1909, o único filho dele migrou para os Estados Unidos e ele ficou sozinho na Suíça. E após a sua escalada no Matterhorn, ele acabou entrando em depressão e ele ficou desconhecido. Ele reapareceu mais tarde em Genebra, onde as pessoas reconheceram ele, e no ano de 1917, quando ele tinha 60 anos de idade, ele acabou tirando a sua vida. E assim, galera, né, termina então essa história da conquista do Aconcagua. Bom, galera, então a escalada do Aconcagua sim marcou muito o andinismo, aquilo que veio se tornar o andinismo, que é a ascensão das montanhas dos Andes. Mas ela não foi, né, a primeira montanha com mais de 6.000 metros a ser conquistada por europeus. Em 1880, portanto, 17 anos antes, o Chimborazo foi conquistado pelo Edward Whymper, né, que também era inglês, né? O Whymper que foi, inclusive, conquistador também do Matterhorn na Suíça, não é? E aí, então, assim, evidentemente que os Andes se tornou, né, um local, uma meca para o montanhismo exploratório. Naquela época, as nações europeias patrocinavam essas expedições porque o montanhismo era muito popular e essas nações europeias rivalizavam muito, né, inclusive para quem teria a hegemonia no mundo. Era uma época que a gente teve a ascensão da mentalidade imperialista. Então a Inglaterra com suas colônias na África, a França com suas colônias na África e na Ásia, a Alemanha querendo conquistar também várias colônias no mundo, e a Alemanha naquela época era o Império Germânico, também existia a figura do Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Rússia dos czares. Então todos os países rivalizavam muito e eles utilizavam o montanhismo como forma de propaganda, não é? E então, após essa época, né, após esse contexto histórico, você vem o início aí da Primeira Guerra Mundial e as coisas começam a mudar bastante. Mas, nesse contexto, né, dessas rivalidades entre as nações
imperialistas europeias, né? A gente teve escalada de várias e várias montanhas, né? Onde também a gente teve o protagonismo do William Martin Conway, né? Que teve ali no Aconcagua em 1898, que foi parceiro do Mathieu Zurbriggen no Paquistão. Ele também escalou na Bolívia, escalou Huayna Potosí, escalou Angkor Uma, escalou o Illimani, enfim, né? São histórias aí pra gente contar em capítulos futuros do Histórias de Montanha. E se você gostou dessa história, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente tem uma meta, pessoal, de chegar a 100 mil inscritos e tá demorando demais para isso acontecer, né? A gente deu uma estacionada, a gente espera a colaboração sua, falando para seus amigos, para clicar ali para se inscrever no nosso canal, para a gente receber, enfim, aquela plaquinha do YouTube tão esperada. Galera, fico por aqui agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.